E aqui, ó, o Cão Feroz, ele perguntou o seguinte: se existe uma verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta? A gente falou um pouco disso, né? Se você quiser saber a minha opinião profunda agora, deixando qualquer brincadeira de lado, eu creio que sim. E a manifestação que eu faço é uma manifestação de fé. Ah, tá. Eu acredito que sim, e é encarnada no conceito de Deus. Perfeito. Jorge? Eu também assino embaixo, porque não existe uma verdade absoluta. Você pode, naquele momento, inclusive, você está dizendo, você tem um DNA, e muitas vezes pode mudar. Ele não é 100%. É 99,9%. Quer dizer, pode surgir uma nova ciência, uma nova tecnologia, um novo momento, e aquilo passou de ser não tão verdade. Então é isso que é relativo. As pessoas buscam muitas vezes situações que não tem necessidade. O amendoim. Eita, o que você vai fazendo? É que eu só trago verdades. Olha, mas foi bom. Muito louco. Começou aí muito bom, bem. Obrigado. Parabéns. Essa foi muito Você boa entendeu? mesmo. Trago de tragar verdades. verdade. Exatamente. Parabéns. Eu sou engraçadão rim. mesmo. Paquito não ri, Ele não né? entendeu. Eu queria ter uma curiosidade. Você deve ter muita estatística aí. Tem profissão que tem mais mentirosos? Tem profissões onde a pessoa tem que ser mais mentirosa para Política. Na verdade é o seguinte, o político, até porque o político, é o que a gente está dizendo, é um negócio. Ele tem que falar, muitas vezes até contra a vontade dele, ele tem que negociar com você uma coisa, senão ele não consegue o bem comum. Agora vamos ver, a nível de profissão mesmo, por exemplo. Não é que é mentiroso, mas o advogado, ele trabalha com a lei, porque a lei é ambígua e é interpretativa. Então ele joga para o lado, tanto é que de hora a gente pergunta, você é de acusação ou de defesa? Mas como que pode ter diferença? Porque eu vou olhar com os olhos de acusação e o outro vai olhar com os olhos de defesa. É a mesma lei. Exato. Então, o quer dizer assim, muito hoje... Pescador. Tá, porque, você vai acreditar que, por exemplo, eu tive um tio que ele foi uma pescaria maravilhosa. Só que ele esqueceu de tirar o selo do Ceasa. Quando a gente virou, tudo carimbado os peixes. Mas agora eu vou ser obrigado a fazer aqui uma referência, né? Como eu disse anteriormente, a minha primeira profissão foi a militância forense. Foi ser advogado e advogado de porta de xadrez, né? 30 anos fazendo advocacia criminal e posteriormente, inclusive, escrevi um livro, Direito no Divã, e fui agraciado com um prêmio Jabuti na categoria de Direito, né? Parabéns. Junto com meu filho Flávio, né? O que eu posso dizer para você é o seguinte: a advocacia, na minha opinião, e veja que agora eu trabalho só na área de psicologia, não é? Mas eu considero a advocacia a mais nobre das profissões e vou explicar por quê. Na minha opinião, todo ser humano tem o direito absoluto de defender a condição da dignidade dele em qualquer hipótese. E para isso ele precisa de alguém que realmente sustente a tese dele. O grande problema ético é você ser advogado de alguém que você não acredita na posição dele. Aí é uma opção de cada profissional. Mas alguns dos melhores profissionais que eu conheci na minha vida foram advogados extraordinários. Eu me lembro até hoje, eu vou contar uma história aqui que eu tenho a impressão que corresponde ao programa. Eu estava no 3º ano de Direito lá em Juiz de Fora. E eu fui trabalhar como estagiário com um advogado, eu faço questão até de dizer o nome dele, ele já morreu há muitos anos, Geraldo Crivellari. Meu pai disse, meu filho, você vai trabalhar com o advogado mais honesto de Juiz de Fora. Eu ficava do lado dele, ali, com a máquina de escrever naquela época, né? E ele atendia os clientes dele. Eu devia ter, sei lá, 20 anos de idade. Chega uma senhora e diz, doutor Geraldo, eu estou com um problema. Eu tenho uma pensão e a polícia está me perseguindo. O doutor Geraldo virou e disse, mas isso não é possível.
Isso é um absurdo, nós temos que tomar uma providência. E eu ali, com 20 anos de idade, olhando aquela cena. A mulher vira e diz assim: eu só alugo quarto para moças. Quando ela disse isso e eu olhei para a mulher, eu pensei, ela é. E o doutor Geraldo virou e falou: qual o problema? Que maravilha! A senhora aluga quarto para moça, mas que coisa virtuosa. E eu olhava para o doutor Geraldo e pensava: não é possível, esse camarada é ingênuo. Ou né? E a conversa foi indo. Mas, doutor Geraldo, às vezes as moças levam seus namorados para o quarto. O doutor Geraldo disse: mas qual é o problema? É muito interessante que uma moça receba o seu namorado no quarto para conhecê-lo. Daí vai para o noivado. E no noivado ela, moça virgem, irá para o casamento. E foi por aí. Bom, eu saí dali e o doutor Geraldo disse: não, nós vamos entrar com uma medida contra esses policiais. Eu cheguei para o meu pai e contei. Falei: ô pai, não é possível, o doutor Geraldo é um safado. Como é? Ele falou: não, meu filho, você não conhece o doutor Geraldo. Ele é o maior líder católico de Juiz de Fora. É um sujeito de uma ingenuidade, uma honestidade absoluta. Foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida. E foi nesse dia que eu decidi: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Exato. Eu me nego a julgar. É mesmo? Não, até aproveitando, eu também estudei direito, sou apaixonado também. Quando eu falo do advogado, é que ele é obrigado a usar de algumas artimanhas. Claro. Que, por exemplo, testemunha, todo mundo fala, é a prostituta das provas. Ela muda de opinião conforme o tempo. Então, você tem que usar artimanhas, você entendeu? Então, muitas vezes você é obrigado a usar artifícios para você poder fazer.